Olá, graça e paz, tudo bom com você? Bom, nós estamos de volta para gravarmos mais um vídeo para o nosso crescimento intelectual e também, sobretudo, espiritual. E hoje eu quero tratar com você a respeito da mensagem de Deus com base no livro de Neemias, capítulo 10, versos do 1 ao 39. Nesse capítulo, nós encontramos o povo judeu tomando três importantes decisões. E certamente que essas três importantes decisões que o povo tomou lá naquela época também são as mesmas três importantes decisões que o povo de Deus hoje, a igreja hoje, deve tomar. Então, vamos lá. A primeira decisão que o povo de Deus tomou e que nós devemos tomar também é a submissão à palavra de Deus. O povo de Deus resolveu submeter-se à palavra de Deus. O verso 29 de Neemias capítulo 10 diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Então o que é que nós temos aqui? O povo prometendo sob juramento que andaria na lei de Deus, que guardaria e que cumpriria todos os mandamentos, juízos e estatutos do Senhor. Então, o povo fez uma aliança com Deus, o verso 38 do capítulo 9, tem isso aí, o povo faz uma aliança com Deus, e essa aliança é escrita, e então Neemias, conjuntamente com mais de 80 pessoas, colocam seu selo nessa aliança que eles fizeram com o Senhor. Quem foi que fez essa aliança com o Senhor? Todas as pessoas que ouviram a palavra de Deus sendo explicada, todas essas pessoas então estavam agora assumindo o compromisso de obedecer àquilo que havia escutado. Então o povo ouviu a palavra sendo lida e explicada pelo sacerdote Esdras. Então todo aquele que ouviu a explicação da palavra colocou no coração fazer aliança com Deus. Essa aliança foi feita com base na palavra de Deus e foi feita exatamente para guardar a palavra de Deus. O compromisso do povo era no sentido de andar de acordo com os mandamentos do Senhor, guardar e cumprir seus juízos e os seus estatutos, ou seja, cumprir a palavra de Deus, andar de acordo com ela. Possivelmente, meu irmão, um dos mais graves problemas da igreja contemporânea não é falta de conhecimento. Há muita gente na igreja que não tem conhecimento da palavra, há muitas igrejas que são vazias do conhecimento da palavra, mas também, por outro lado, há muita gente cheia do conhecimento da palavra, há muitas igrejas que conhecem bem a palavra, mas que esse pessoal não obedece à palavra. Então, um dos problemas mais graves da igreja hoje não é o conhecimento, não é a falta de conhecimento da palavra, mas um dos problemas mais graves da igreja hoje é a falta de obediência à palavra. Muita gente diz que crê na palavra, mas não obedece à palavra. Muita gente ouve a palavra semana após semana, mas não obedece à palavra. Nós devemos seguir o exemplo máximo de obediência da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus viveu uma vida para obedecer a Deus, para obedecer a sua palavra, para se colocar no centro da sua palavra. Então, nós cristãos, servos de Cristo, devemos imitá-lo como nosso exemplo máximo. Então nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, custe o que nos custar, venha a nós o que vier, nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Então, a primeira decisão que o povo tomou, depois que ouviu a leitura da lei, e depois que ouviu a explicação da lei, foi que o povo fez uma aliança para se submeter à palavra de Deus. A segunda decisão que o povo tomou foi de separar-se para Deus. O povo prometeu separar-se para Deus. E aqui, nessa questão do povo decidir separar-se para Deus, nós temos três coisas. A primeira coisa é que o povo decidiu separar-se dos povos pagãos. Veja aí o verso 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas,
os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Então, nós temos aqui o povo tomando a decisão de se separar dos povos de outras terras, ou seja, separar-se dos pagãos. A igreja, o que é que significa a palavra igreja? A palavra igreja significa chamado para fora. É esse o sentido da palavra igreja. Ela é uma palavra grega, vem da preposição grega ek, que quer dizer para fora, mais o verbo kaleo, que significa chamar. Então, literalmente, a palavra igreja significa eu chamo para fora. Logo, a igreja é formada de pessoas que foram eleitas por Deus, predestinadas, pessoas que foram chamadas por Deus para servi-lo, pessoas que foram chamadas do mundo, para abandonar o mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, para servir a Deus. Então, o Senhor nos separou do mundo para andarmos de acordo com a sua lei, de acordo com a sua palavra, coisa que o mundo não faz. O mundo dá as costas para a palavra de Deus, o mundo tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, o mundo faz exatamente o contrário daquilo que Deus ensina. Então, nós somos chamados para viver de forma diferente de como o mundo vive. Nós não podemos ter a mesma postura que tem o mundo. Nós não podemos ter o mesmo comportamento do mundo. A nossa ética tem que ser diferente da do mundo. O nosso linguajar tem que ser diferente das pessoas que são do mundo. Então, nós somos chamados para ser um povo diferente, para agir de forma diferente, para pensar de forma diferente. Nós devemos assumir um compromisso com o Senhor no sentido de sermos e de agirmos de maneira diferente dos ímpios. Os ímpios se prostituem, o crente não deve se prostituir. Os ímpios mentem e enganam, os crentes não devem mentir e enganar. Os ímpios apoiam e praticam aborto, o crente não pode apoiar e nem praticar o aborto, entre outras coisas. Então, a forma do crente pensar e a forma do crente agir tem que ser diferente da forma do ímpio. O profeta Malaquias falou sobre a diferença que deve existir entre o crente e o ímpio. Por exemplo, no capítulo 3 e o verso 18 de Malaquias, o profeta diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Então veja, o justo tem uma vida, o perverso tem outra. Quem serve a Deus tem uma vida, quem não serve a Deus tem outra vida. O crente é chamado para ser diferente daquele que não serve a Deus. O crente é chamado para ser diferente dos seus amigos incrédulos. Dentro dessa questão de o povo judeu decidir separar-se, primeiramente o povo decide separar-se dos povos pagãos. Em segundo lugar, o povo toma a decisão de separar-se dos casamentos mistos. O verso 30 diz assim: não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Então aqui o povo toma a decisão de não casar com mulheres pagãs, e as mulheres tomam a decisão de não casar com homens pagãos, porque isso é contrário à palavra de Deus. Ora, por que os judeus iriam querer se casar com pagãos? Assim como alguns crentes hoje, é possível que esses judeus usassem como argumento o fato de que o casamento misto poderia dar a eles a oportunidade de convencer o seu cônjuge pagão para a verdadeira fé. Porém, o mais comum é que aconteça exatamente o contrário, que o pagão leve o judeu a abraçar sua idolatria. Isso aconteceu com Salomão. Salomão casou-se com várias mulheres pagãs e essas mulheres corromperam o coração de Salomão. Então tem muita gente na igreja crente se casando com pessoas que não são crentes, e o incrédulo tem corrompido o coração do crente, tem afastado o crente da igreja. Isso tem acontecido de forma muito corriqueira. Um argumento de muitos crentes que estão namorando com incrédulos é o seguinte: o mais importante é que nós nos amamos. E por conta desse argumento de que o mais importante é que nós nos amamos, esses crentes estão quebrando a lei de Deus, estão transgredindo a lei de Deus. Eu quero citar aqui uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que 75% dos casamentos mistos tornam-se experiências amargas para o cônjuge crente, né? Porque o crente vai à igreja e o incrédulo não vai. Isso pesa mais ainda quando o cônjuge que é crente é a mulher. Então, o homem
ele bate o pé e diz: a partir de agora você não vai mais para a igreja, a partir de agora a sua igreja é a nossa casa, a partir de agora no domingo a gente ou fica em casa, ou vai para um baile, vai para a praia, mas para a igreja você não vai mais. Seu pastor e seu Deus agora sou eu, e sua igreja agora é a nossa casa. A partir de hoje você é minha esposa, me deve obediência, então você não vai mais para a igreja. Então, a experiência de muito crente que se casou com o incrédulo tem sido amarga a esse ponto. E então, o pastor Hernandes continua dizendo o seguinte: você teria coragem de pegar um voo para determinado destino, sabendo que naquela rota 75% dos voos estão caindo? Então ele conclui: você se aventuraria num casamento misto, sabendo que 70%, 75% desses casamentos estão naufragando ou enfrentando sérios problemas? Então, é um percentual elevado. 75% de crentes que casam com incrédulos têm problema no seu casamento. Apenas 15% não tem tanto problema, mas 75% de crentes têm problemas no seu casamento quando se casam com pessoas que não são crentes. Então é difícil imaginar como Deus pode abençoar pessoas que desobedecem a sua palavra de forma deliberada. O casamento misto é uma desobediência deliberada à palavra de Deus, e Deus não abençoou o casamento misto. Pode ser que, e como tem acontecido, ele tenha misericórdia de uma pessoa aqui ou outra ali e converter o cônjuge incrédulo. Mas não é isso que tem acontecido com frequência. Com frequência, segundo o pastor Hernandes, o que tem acontecido é que crentes têm ficado amargurado por conta do seu cônjuge que não é crente. Então, o povo decide se separar. Então, a separação envolve, primeiro, separação dos povos pagãos, segundo, separação dos casamentos mistos, e terceiro agora, separar o sábado para observar. Então o povo de Deus aqui resolveu observar o quarto mandamento da lei de Deus, resolveu tomar a decisão de obedecer ao mandamento. Por exemplo, aqui o verso 31, Neemias 10, 31, diz o seguinte: trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. É o povo decidindo a guardar o quarto mandamento da lei de Deus. Observar o sábado era uma prática distintiva do povo de Deus. Os povos pagãos tratavam o sábado como qualquer outro dia da semana, mas para o povo de Deus o sábado era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Os povos pagãos, por não terem o sábado, eles usavam o sábado para atividades comerciais e sociais. E Deus disse ao seu povo que ele não podia agir de acordo com os povos pagãos. A ordem de Deus para o seu povo é: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o Senhor diz que nesse dia nós não podemos trabalhar, nós não podemos nos envolver em obra nenhuma que não seja a obra cultica, a obra de reflexão espiritual, a obra da vida espiritual. Então Deus diz: o sábado foi feito para o descanso e para a reflexão espiritual, um momento de culto, de adoração. Então, o sábado não é momento para trabalho, não é momento para estudos, é momento para reflexão espiritual, momento para culto coletivo na casa do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento repreenderam com severidade os judeus porque não estavam observando o sábado, porque o povo de Deus, em vários momentos da sua história, estavam tratando o sábado da mesma forma que os pagãos. E essa desobediência do povo era um sintoma de um problema espiritual mais profundo. Que problema é esse? Era a rebeldia. Então o povo se rebelava contra Deus e quebrava a lei de Deus, inclusive o sábado do Senhor. Eu queria chamar a atenção de vocês para a leitura de Amós capítulo 8, os versos 4 a 6, apenas um exemplo sobre o sábado. Diz assim o profeta, o capítulo 8 de Amós, versos 4 ao 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais?
e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra e não se lutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Bom, eu li até o verso 8, mas na verdade é até o verso 6, onde o povo de Deus está quebrando o sábado do Senhor, desejando que o sábado passe. Esse dia é cansativo, esse dia é enfadonho, esse dia que tem que acabar logo, que é para a gente se envolver em nossa tarefa comercial e ganhar muito dinheiro. É assim que o povo estava agindo e, infelizmente, ainda hoje o povo de Deus, a igreja, trata o sábado do Senhor dessa forma. O sábado do Senhor no Antigo Testamento era o 7º dia da semana. Por conta da ressurreição de Jesus no Novo Testamento, os reformados entendem que o sábado foi mudado para o 1º dia da semana, que é chamado de sábado cristão. Então, o domingo hoje é o sábado do Senhor. Mudou o dia, mas não mudou a obrigação, não mudou o dever para com o sábado. Então, o nosso dever para com o domingo hoje é vir à casa de Deus, adorar o seu nome, cultuá-lo. Esse é o nosso dever. Assim como o povo judeu tinha o dever de adorar a Deus no sábado do 7º dia, esse dever continua conosco hoje de adorar o Senhor no seu santo dia. Então não é um dia para a gente ir para a feira, não é um dia para a gente ir para o mercado, não é dia para a gente fazer nada a não ser cultuar o Senhor juntamente com os outros irmãos em Jesus Cristo. Então nesse texto de Amós 8, eu li do verso 4 até o 8, mas era até só o 6, e você também pode examinar na sua casa aí, Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Irmãos, Deus nos chama a uma vida de obediência, de fé e de confiança absoluta nele, sabendo que nosso sustento não vem do nosso esforço, não vem do nosso trabalho, mas vem dele. Quando obedecemos seus mandamentos, ele nos abençoa. Por que isso é importante? Porque tem gente que no domingo vai trabalhar, vai fazer bico de pedreiro, vai fazer bico de eletricista, vai dirigir táxi, vai dirigir Uber, porque é o seguinte: eu tenho compromissos financeiros e eu tenho que trabalhar. Como se ele deixando de trabalhar no dia do Senhor, no domingo, para a igreja, Deus fosse deixá-lo passar fome, Deus fosse deixá-lo sozinho, Deus fosse abandoná-lo e ele então não conseguisse cumprir os seus compromissos financeiros. Isso é falta de fé em Deus, isso é incredulidade. Havia entre os judeus o ano sabático. O povo judeu era um povo agrícola, um povo que vivia da plantação. E então no ano sabático o povo trabalhava 6 anos, o 7º ano era dedicado ao Senhor. Então naquele ano o povo não iria plantar nada, nem ia colher nada. Aí o povo pergunta: e como é que a gente vai viver? A gente vive disso, a gente vive da plantação, a gente vive do que a gente planta. E o Senhor diz: eu cuidarei de vocês, eu não deixarei nenhum de vocês passar fome. E o povo tem que fazer isso. Então a mesma coisa acontece hoje. Muita gente diz assim: se eu não for trabalhar de pedreiro, se eu não for trabalhar de eletricista, se eu não for dirigir o meu táxi, o meu Uber, o meu 99, então eu vou viver de quê? Deus diz: eu cuido de você, cuido do meu dia, cuido do meu culto, que eu cuido de você. Meu irmão, Deus te dá 6 dias para você ganhar dinheiro e Ele te pede que você dedique um dia a Ele. Ele não vai permitir que você passe fome, necessidade, nem deixe de cumprir seus compromissos, porque você vai dedicar um dia a Ele. Isso é incredulidade da sua parte. Deixe de ser incrédulo, confie em Deus, confie na providência de Deus. Saiba que o seu sustento não vem do seu esforço, não vem do seu trabalho, mas vem de Deus. É Deus que te sustenta. Confie nele, confie na providência dele. Então vamos lá. O povo judeu decide, primeiro, se submeter à palavra de Deus, depois ele decide se separar, e aí decide se separar dos povos pagãos, decide se separar dos casamentos mistos, e finalmente decide separar o sábado para o Senhor. E finalmente nós temos o povo decide prover para a casa de Deus. O povo toma a decisão de prover para a casa de Deus. Os versos 37 a 39 de Neemias capítulo 10 diz assim:
as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Veja a promessa do povo. O povo aqui fala em trazer ofertas, trazer dízimos, por quê? Porque não desampararíamos a casa do nosso Deus. O que é que o povo promete aqui? O povo promete que obedeceria à lei de Deus, que proveria o que fosse necessário para o ministério do templo, dos sacerdotes, dos levitas. Os judeus deveriam levar o dízimo do fruto do seu trabalho ao Senhor, a fim de sustentar a obra do templo e aos sacerdotes e levitas. Campbell Morgan, um escritor, disse assim: quando a igreja de Deus, em qualquer lugar, é descuidada com seu local de reunião, trata-se de um sinal e de uma prova de que sua vida encontra-se enfraquecida. Então, a nossa vida espiritual enfraquecida faz com que a gente não tenha visão da casa de Deus. A gente deixa a casa se acabar. Mas quando a gente tem a vida espiritual bem, a gente tem outra visão da casa de Deus e a gente contribui para que haja mantimento na casa do Senhor. A gente tem que aprender uma coisa com o povo judeu. É que nos pontos mais baixos da vida espiritual de Israel, o povo não levava quase nada ao templo a fim de sustentar o ministério. E por conta disso, os levitas que viviam dos dízimos do povo tinham que arranjar outra forma de ganhar sua vida e abandonavam o seu trabalho do templo, porque o povo não estava contribuindo para o sustento do templo e dos levitas. Então, quando o povo estava com sua vida espiritual baixa, o povo não levava quase nada para o templo. E acontecia também o contrário. Nas épocas de maior vitalidade espiritual, o povo levava suas ofertas e havia suprimentos em abundância na casa de Deus. É assim. Então, quando nossa vida espiritual está baixa, a gente não tem visão de contribuição. Mas quando nossa vida espiritual está alta, então nós temos a visão de contribuição. Essa foi a experiência do povo judeu e temos que aprender com eles. Malaquias, capítulo 3, verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Essa versão é a versão atualizada. A versão na linguagem de hoje diz assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Tem gente que quer usar o dízimo para fazer o que ele quer. Assim, tem gente que diz: eu posso pegar meu dízimo e dar para uma pessoa necessitada. Eu posso pegar meu dízimo e dar para uma instituição de caridade. Não. A Bíblia ensina: traga o seu dízimo à casa do tesouro. Ao longo dos séculos, a igreja sempre entendeu que a casa do tesouro é a igreja do Senhor. Então você traz o seu dízimo à casa do tesouro e a casa do tesouro vai administrar o seu dízimo para a glória de Deus. Veja que Deus não abandonou os judeus quando eles estavam necessitados. E então os judeus prometeram não abandonar a casa de Deus, conforme a gente viu aqui no verso 39. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Infelizmente tem muita gente hoje abandonando a igreja. Gente que tem a mão fechada, que não traz dízimo, que não traz oferta. Gente que não está preocupada se a igreja vai conseguir ou não pagar a luz, conseguir ou não pagar a água, se a igreja vai se manter limpa ou não, se a igreja vai manter um bom ministério pastoral ou não. Está nem aí. E a evidência de que esse pessoal não está nem aí é que não contribui com nada. A sua mão é fechada. O profeta Ageu repreendeu o povo judeu em certa época, porque o povo estava sendo descuidado com a casa de Deus. O capítulo 1, verso 4 de Ageu diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, casas luxuosas, enquanto esta casa, o templo, permanece em ruínas? Então, esta é uma advertência do profeta ao povo judeu que cabe bem nos dias de hoje. Devemos amar ao Senhor de tal modo que a contribuição generosa seja um motivo de alegria e uma parte normal de nossa vida. Nós devemos
contribuir com a casa do Senhor. Não devemos contribuir apenas esporadicamente, e muito menos quando o pastor grita: irmãos, o caixa da igreja está vazio, contribuam. Então os irmãos começam a contribuir, se é que vão começar a contribuir. E então, quando os irmãos perceberem que a coisa se estabilizou, eles param de contribuir. Então é preciso que haja mantimento na casa do Senhor. Daí precisamos contribuir regularmente, normalmente. Irmão, entenda uma coisa: o emprego que você tem é Deus que te dá. O salário que você tem é Deus que te dá. E se você for infiel para com o Senhor, Deus em sua misericórdia é fiel para com você. Ele é fiel à sua promessa feita a você de que te sustentaria apesar de tua infidelidade. Mas sabe de uma coisa? Deus é um pai que disciplina. E um aspecto da disciplina de Deus contra você, por conta de sua avareza, de sua incredulidade, de sua mão fechada para o reino dele, é que Deus pode tomar o teu emprego. Deus pode tomar o teu emprego. Para que você entenda que você depende dele. Você não depende do seu emprego. Você depende de Deus. Deus pode tomar o teu emprego. Para mostrar que Deus é que é Senhor da tua vida. Você tem que confiar nele, confiar na providência dele. Então, confie em Deus. Não pense que Deus vai te deixar passar fome se você der o seu dízimo e sua oferta. Confie em Deus. Seja fiel ao Senhor. Entregue aquilo que é do Senhor. Aquilo que não é seu, que é do Senhor, que você está usando de forma indevida. Bom, eu quero terminar essa nossa reflexão dizendo 3 coisas. Primeiro, Deus diz para você, assuma um compromisso de andar segundo a minha palavra, de guardá-la e cumpri-la em sua vida todos os dias. Então assuma esse compromisso, Deus pede para você. Em segundo lugar, Deus diz para você, consagre sua vida a mim, separe-se do mundo, de pessoas, de certos amigos que podem levar você a se afastar de mim, da minha palavra e da minha casa. Deus diz, cuidado para não quebrar o meu santo sábado. Consagre este dia a mim, separando para momentos de culto e cuidado com o namoro e o casamento misto, com gente que não é crente. Em terceiro lugar, Deus diz, contribua com seus dízimos e ofertas para que haja sustento na minha casa. Então não espere que o pastor grite que o caixa está vazio para você contribuir, mas contribua para que haja manutenção na minha casa. Não permita que a minha casa fique a esmolar, mas que ela tenha abundância. É isso que Deus diz para você. Então, guarde essas 3 lições do livro de Neemias. O povo ouviu a palavra, ouviu a explicação. Então, depois que o povo ouviu a palavra, o povo tomou consciência e então tomou a seguinte decisão. 3 decisões. Que o povo se submeteria à palavra de Deus, que o povo se separaria, seria um povo separado, diferente do mundo. Terceiro, que o povo providenciou, tomou a decisão de prover para a casa do Senhor, trazendo seus dízimos e suas ofertas. Eu espero que essa reflexão que eu trouxe toque no seu coração e que você tome essas mesmas decisões que os judeus tomaram aqui no livro de Neemias, capítulo 10, versos 1 ao 39, ok? Deus te encha de suas ricas bênçãos. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.